Eu sempre fui atraído por sombras. Não as literais, projetadas pela luz, mas as sombras que se escondem nas histórias, nas memórias, nos cantos esquecidos da alma humana. Meu nome é irrelevante. Chame-me, se quiser, de Mr. Omni X. O que vou contar a vocês agora, meus amigos, é algo que me assombra, algo que desafia a própria estrutura da realidade como eu a conhecia. Tudo começou com uma manchete apagada em um jornal local empoeirado. Criança desaparecida em Harrow Creek. Harrow Creek. Um nome que soava como um lamento fúnebre. A foto que acompanhava a matéria era granulada, quase fantasmagórica. Uma menina de talvez 7 anos, com um sorriso hesitante e olhos que pareciam carregar uma tristeza ancestral. Seu nome era Lily. Lily Thompson. Ela havia sumido há quase um mês, sem deixar vestígios. A polícia local, após buscas infrutíferas, havia declarado o caso como desaparecimento inexplicável. A maioria dos jornalistas teria ignorado. Casos de crianças desaparecidas são tragicamente comuns. Mas algo em Lily, em seu sorriso tímido e em seus olhos profundos, me chamou. Senti um puxão inexplicável, como se uma força invisível me impelisse a desenterrar a verdade por trás de seu desaparecimento. Harrow Creek. A viagem até lá foi longa e tortuosa, por estradas vicinais que serpenteavam por entre florestas densas e campos áridos. A atmosfera era palpável, carregada de uma quietude opressiva. A cidade em si era um esqueleto do que um dia fora. Prédios dilapidados, fachadas descascadas, janelas vazias que pareciam orbitar a minha alma. Era como se a própria cidade estivesse em luto. Encontrei a casa dos Thompsons facilmente. Era uma casa pequena, de madeira, com a pintura lascada e um jardim abandonado que gritava por cuidado. A porta rangia ao abrir, como se estivesse se lamentando. Dentro, o ar era denso, impregnado com o cheiro de poeira e desespero. A senhora Thompson me recebeu com olhos vazios, como se toda a esperança tivesse sido drenada de seu ser. Ela concordou em falar, sua voz um sussurro rouco que mal chegava aos meus ouvidos. Ela me contou sobre Lily, sobre sua paixão por borboletas, sobre sua mania de desenhar em cadernos velhos. Ela me contou sobre o dia em que Lily desapareceu. Ela estava brincando no quintal, perto da floresta. A senhora Thompson entrou por um instante para pegar um copo de água. Quando voltou, Lily havia sumido. Sem gritos, sem pegadas, sem sinais de luta. Apenas o silêncio sinistro da floresta. Durante a conversa notei algo peculiar. Espalhadas por toda a casa, em mesas, prateleiras e paredes, havia fotos. Muitas fotos. Fotos de Lily. Fotos da senhora Thompson quando criança. Fotos do Sr. Thompson quando criança. Fotos de seus pais, seus avós, seus bisavós. Uma árvore genealógica, visual meticulosamente construída. A senhora Thompson percebeu meu olhar e me explicou que gostava de manter as memórias vivas. As fotos são tudo o que temos, ela disse com a voz embargada. Passei o resto do dia em Harrow Creek, entrevistando moradores, vasculhando arquivos da polícia, seguindo pistas tênues que se esvaneciam no ar. Ninguém parecia saber nada. Ou se sabiam, não estavam dispostos a falar. Havia um medo palpável na cidade, um segredo obscuro que pairava sobre todos. Naquela noite, exausto e frustrado, voltei para o meu quarto de hotel. Era um quarto pequeno e espartano, com paredes descascadas e uma cama rangente. Liguei o abajur e me sentei na cama, repassando minhas anotações. Nada fazia sentido. Nenhuma pista concreta, nenhum suspeito, apenas o vazio angustiante do desaparecimento de Lily. Foi então que aconteceu. Enquanto folheava as fotos que havia tirado na casa dos Thompsons, notei algo estranho. Algo que me fez gelar o sangue nas veias. Em uma foto antiga, uma foto da senhora Thompson quando criança, brincando em um balanço, havia outra criança ao fundo, quase escondida entre as árvores. Uma criança com um sorriso hesitante e olhos que pareciam carregar uma tristeza ancestral. Uma criança que se parecia incrivelmente com Lily. Pensei que estava delirando, que o cansaço e o estresse estavam me pregando uma peça. Mas quanto mais olhava para a foto, mais claro ficava. Era ela,
Era Lily, na foto da infância da mãe. Revirei minhas anotações freneticamente, procurando por outras fotos. Encontrei outra, uma foto do Sr. Thompson quando criança, pescando em um lago. E lá estava ela, sentada na margem, observando-o com seus olhos tristes. Lily, em uma foto da infância do pai. A partir daí, a busca se tornou uma obsessão. Vasculhei todas as fotos que havia tirado, examinando cada detalhe, cada sombra, cada rosto, e a encontrei. Em todas as fotos antigas da família Thompson, discreta, quase invisível, mas sempre presente. Lily. Em fotos de seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Ela estava lá. Sempre esteve lá. A lógica, a razão, tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo se desfez diante dos meus olhos. Como era possível? Como uma criança desaparecida poderia estar presente em fotos de décadas atrás, em fotos de seus ancestrais? A resposta, eu sabia, estava em Harrow Creek. Estava no medo que permeava a cidade, no segredo obscuro que todos pareciam guardar. No dia seguinte, voltei à casa dos Thompsons. A senhora Thompson estava sentada na varanda, balançando em uma cadeira de balanço com o olhar perdido no horizonte. Ela mal notou minha chegada. Mostrei a ela as fotos, apontando para Lily em cada uma delas. A princípio, ela não entendeu. Parecia confusa, atordoada. Mas à medida que ia reconhecendo Lily em cada foto, seu rosto ia se contorcendo em uma expressão de horror crescente. Não pode ser. Ela murmurava com a voz trêmula. Não é possível. Perguntei a ela se ela sabia de alguma história, alguma lenda, algum segredo de família que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ela hesitou, desviando o olhar, como se estivesse com medo de proferir as palavras. Finalmente, ela cedeu. Ela me contou sobre uma maldição que pairava sobre a família Thompson há gerações. Uma maldição que dizia que uma criança da família estaria para sempre presa em um ciclo temporal, vagando pelas memórias de seus ancestrais, condenada a testemunhar o passado sem poder interagir com ele. A maldição, segundo a senhora Thompson, havia sido lançada por uma ancestral distante, uma mulher acusada de bruxaria e queimada na fogueira. Em seus últimos momentos de vida, ela amaldiçoou a família Thompson, prometendo que sua linhagem seria atormentada pela eternidade. A senhora Thompson acreditava que Lily era a vítima da maldição, que ela havia sido arrastada para o passado, presa em um loop temporal, destinada a vagar pelas fotos de seus antepassados para sempre. A história era absurda, irreal, quase inacreditável. Mas a senhora Thompson falava com tanta convicção, com tanto desespero, que eu não pude deixar de sentir um arrepio na espinha. Decidi investigar a história da maldição. Vasculhei arquivos históricos, registros da igreja, contos populares. E, para minha surpresa, encontrei referências a tal mulher acusada de bruxaria, uma mulher chamada Agatha Thompson. Havia relatos de seus poderes estranhos, de suas profecias sombrias, de sua maldição vingativa. Quanto mais eu pesquisava, mais me convencia de que a maldição era real. De que Lily não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido levada para outro tempo, aprisionada em um passado que não era seu. Mas por quê? Por que Lily? Por que agora? A resposta, eu suspeitava, estava na floresta. Na floresta que circundava Harrow Creek, na floresta que havia testemunhado o desaparecimento de Lily, na floresta que parecia sussurrar segredos antigos. Naquela noite, armado com uma lanterna e um gravador, adentrei na floresta. A escuridão era densa, quase palpável. As árvores altas e retorcidas pareciam braços esqueléticos se estendendo para me agarrar. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob meus pés e pelo bater frenético do meu coração. À medida que me aprofundava na floresta, a atmosfera se tornava mais densa, mais carregada de uma energia sinistra. Senti um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. De repente ouvi um som fraco, distante, quase inaudível. Um som que me fez gelar o sangue nas veias. Era o som de uma criança chorando.
Segui o som, me movendo com cautela entre as árvores. O choro se tornava mais alto, mais próximo. Até que cheguei a uma clareira. No centro da clareira, havia uma velha árvore, com o tronco retorcido e as raízes expostas. E sentada em meio às raízes estava Lily. Ela estava pálida, magra, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela vestia as mesmas roupas que usava no dia em que desapareceu. Ela parecia terrivelmente assustada. Lily, eu chamei, com a voz hesitante. Ela levantou a cabeça e me olhou. Seus olhos estavam cheios de medo e confusão. Quem é você? Ela perguntou com a voz trêmula. Onde eu estou? Expliquei a ela quem eu era, que eu estava ali para ajudá-la. Contei-lhe sobre a maldição, sobre as fotos, sobre o loop temporal em que ela estava presa. Ela não entendeu. Parecia confusa, desorientada. Eu não sei do que você está falando, ela disse. Eu só quero ir para casa. Tentei acalmá-la, assegurando-lhe que eu a levaria para casa. Mas de repente, ela começou a gritar. Não, não me toque! Fique longe de mim! Ela gritava com a voz histérica. E então, aconteceu. O ar ao nosso redor começou a vibrar. A temperatura caiu drasticamente. As árvores começaram a se agitar violentamente, como se estivessem possuídas por uma força invisível. Lily começou a brilhar. Uma luz pálida e espectral emanava de seu corpo, iluminando a clareira com uma intensidade assustadora. E então, ela desapareceu. A luz se apagou. As árvores pararam de se agitar. O silêncio voltou a reinar na floresta. Lily havia sumido. Novamente. Voltei para Harrow Creek, devastado e confuso. O que havia acontecido? O que eu tinha visto? Passei os dias seguintes vasculhando a floresta, procurando por vestígios de Lily. Mas não encontrei nada. A floresta havia engolido a menina, como se ela nunca tivesse existido. Voltei à casa dos Thompsons. A senhora Thompson estava sentada na varanda, balançando na cadeira de balanço, com o olhar ainda mais perdido do que antes. Contei a ela sobre o que havia acontecido na floresta, sobre o choro, sobre a luz, sobre o desaparecimento. Ela não pareceu surpresa. Apenas balançou a cabeça lentamente, com um olhar de resignação. Eu sei, ela disse. Ela sempre volta para a floresta. Ela está presa lá para sempre. Decidi deixar Harrow Creek. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. A maldição havia vencido. De volta à cidade, comecei a escrever a história de Lily Thompson. Uma história que eu sabia que ninguém acreditaria. Uma história que me assombraria para sempre. Publiquei a história anonimamente em um fórum online dedicado a casos inexplicáveis. A reação foi mista. Alguns me chamaram de louco, outros de charlatão. Mas alguns, poucos, disseram que haviam visto coisas semelhantes, que haviam experimentado fenômenos inexplicáveis, que acreditavam em mim. E então, aconteceu algo ainda mais estranho. Comecei a receber mensagens de pessoas que diziam ter visto Lily, em fotos antigas, em suas próprias famílias, em seus próprios passados. As mensagens eram perturbadoras, assustadoras. Pessoas de todo o mundo estavam relatando a mesma experiência, a aparição de uma menina desconhecida em suas fotos antigas. Uma menina com um sorriso hesitante e olhos que pareciam carregar uma tristeza ancestral. Lily Thompson havia se tornado um meme, uma lenda urbana, um fantasma no passado de todos. E é aqui que a história termina. Ou talvez apenas comece, porque a verdade, meus amigos, é que eu não sei o que aconteceu com Lily Thompson. Eu não sei se ela está realmente presa em um loop temporal, vagando pelas memórias de seus ancestrais. Eu não sei se a maldição da família Thompson é real. Tudo. O que eu sei é que vi algo que não consigo explicar. Algo que desafia a lógica, a razão, a própria realidade. E o mais perturbador de tudo é que às vezes, quando olho para as fotos antigas da minha própria família, tenho a impressão de ver alguém ao fundo, quase escondido entre as sombras. Uma menina com um sorriso hesitante
e olhos que parecem carregar uma tristeza ancestral. E eu me pergunto: será que Lily Thompson está também no meu passado? Será que ela está no passado de todos nós? Será que ela está nos observando, esperando para ser encontrada? Eu não sei. E talvez seja melhor assim, porque algumas sombras, meus amigos, é melhor deixá-las nas trevas.